Bom, e aí também ele já está com que idade aí? Ele se casou com a Leopoldina em 1817, então ele tinha 19 anos. Sim, mas aí ele já tem bem, os dois já aí já tem, provavelmente já é 1823, 24, já tem um pouco, mas não muito, né? E ela foi generosa, porque ela não mandou matar o pintor, né, que fez esse trabalho. Vamos mais. Aí a Marquesa de Santos. Essa é um grande personagem da independência, porque o Dom Pedro conheceu a Marquesa de Santos na véspera do Grito de Ipiranga. Ela vinha de uma primeira separação, o marido tinha tentado esfaqueá-la, pedia a guarda dos filhos, e ela pede ajuda do irmão, que era o tenente Francisco, que acompanhava o Dom Pedro na jornada pelo Vale do Paraíba, para intercedesse em favor dela. E eles se apaixonam perdidamente, eles dormem juntos pela primeira vez no dia 28 de agosto de 1822, portanto uma semana antes do Grito de Ipiranga. Uma semana antes. O dia do fico é 9 de janeiro de 1822. Logo no começo do ano, da independência, né? É antes da independência. Isso, né? Porque as cortes ordenam que o Dom Pedro volte e ele diz, não, fico, você é para o bem de todos e tal, e fica no Brasil. Ele disse mesmo isso? Não, aparentemente essa frase foi ajeitada com a mão. Ele faz uma coisa um pouco mais suave, dizendo, olha, assim não dá, mas quem era o marqueteiro dele mesmo? Provavelmente, nesse caso aí, o Gonçalves Ledo, que era o líder da maçonaria e tinha uma grande influência na vida do Dom Pedro nessa época. O Zé Bonifácio? O Zé Bonifácio chega um pouco depois. Ele estava em Santos, aí ele é convocado para ser o ministro. Ele tem ligação com a Marquesa? O Zé Bonifácio não. Aliás, eles são inimigos. Eles são realmente os grandes inimigos. O Zé Bonifácio fica apenas 18 meses no cargo, muda profundamente o Brasil, mas uma das razões da queda dele é a influência da Marquesa de Santos. Tem mais alguma foto? Não tem. Mas uma curiosidade, Jô, a respeito da Marquesa de Santos, é que na mesma semana do Grito de Ipiranga, o Dom Pedro começou a namorar também a irmã da Marquesa de Santos, a Benedita, Maria Benedita. Tem foto da Maria Benedita ou não? Eu acho que não. Mas no ano seguinte, ele teve 3 filhos no mesmo ano com 3 mulheres diferentes. Com a Marquesa de Santos, com a Maria Benedita e com a Leopoldina. Ele era realmente um vigor, uma força viva da natureza. Um imperador, realmente. Foi a última foto? Aquela última foto é do Duque de Bragança, é o Dom Pedro IV de Portugal, ou seja, o Dom Pedro depois da abdicação ao trono brasileiro. Observa como se fosse o pai dele, né? Já é um homem com a barba cerrada, que era o símbolo dos liberais portugueses, está meio careca, o cabelo comprido, ou seja... E aí realmente ele lembra o filho também. Né? Irreconhecível. Não é o nosso jovem príncipe que faz o Grito de Ipiranga em 1922. E sempre você acha que o Pedro II é mais velho que o Pedro I, né? É isso mesmo, que tem a barba branca, né? As fotos, Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Que o Dom Pedro II falava várias línguas, inclusive falava aramaico. Um homem muito culto. E eu sempre me perguntei, fala aramaico, mas com quem? E pra quê, né? Imagina ele procurando, você fala aramaico? Não. Como é que eu vou usar essa língua, meu Deus? Temos um vídeo, se eu não me engano, também do coração. Do coração do Dom Pedro. Que está onde? Está na igreja da Lapa, na cidade do Porto. Esse é um personagem curioso, porque ele passou a vida dividido entre os interesses de Portugal e do Brasil, e ele continua dividido entre Portugal e Brasil depois da morte. Ele morreu em 1834 e doou o coração à cidade do Porto, como homenagem, como agradecimento. Uma coisa tão lindamente portuguesa, né? Pela resistência da cidade do Porto, junto com ele, na guerra contra os absolutistas. E os demais restos mortais estão aqui no Ipiranga, em São Paulo. Exatamente. Mas o coração Esse coração está dentro de uma ânfora de cristal na igreja da Lapa, mas por um fenômeno fotoquímico ele continua se expandindo e já não cabe mais dentro da ânfora de cristal. Então a Irmandade da Lapa, responsável pela guarda do coração, lacrou atrás de uma parede de concreto na escuridão absoluta para que ele não continue a crescer. É muito simbólico isso, o coração do Dom Pedro continua crescendo em Portugal. Que maravilha. Vamos ver o vídeo, por favor? Vocês se reparam aqui uma inscrição de cada lado, que ninguém consegue ver, mas a tradução é esta. Agora, adeus, ótimo e máximo, Dom Pedro Duque de Bragança, fundador da paz, doador e vingador das verdades públicas, havendo por impulso da divindade, com a sua grandeza de alma, aportado às praias de Porto, e tendo aí pela força do exército que mandava, e pela grande e quase incrível ajuda que lhe prestaram os portugueses, vingando
ao mesmo tempo que com estas armas a Portugal tanto o tirano que o oprimia, como de toda a sua facção, elegendo o Duque, por isto mesmo, e ainda em vida, aquele lugar onde tão magnanimamente expôs a própria vida pela pátria, para nele, depois da morte, descansar o seu coração. Amélia Augusta e amantíssima consorte do Duque, querendo de boa vontade e com razão cumprir o voto do seu esposo, encerrou reverentemente nesta urna os despojos mortais do coração de seu marido. Portanto, Que coisa fantástica isso. E continua... Esse coração, ninguém mais consegue vê-lo. O último brasileiro que viu o coração foi o Fernando Henrique Cardoso, quando esteve lá como presidente da República. Que agora não dá mais. Não, agora não. Agora não dá mais, porque senão ele vai arrebentar a ânfora de cristal em que ele se encontra. Ah, mas ele continua contido. Ele continua na ânfora, só que para não se expandir mais, ele está na escuridão, lacrado atrás de uma parede de concreto. Agora, que coisa lindo isso, né? Poético, né? Forte, né? Como é que tem uma cena na ópera? O Dom Pedro, ele ganha a guerra contra o irmão. O irmão tinha mandado enforcar um monte de gente, tinha expulsado, exilado. Os portugueses estavam num momento de grande sofrimento e queriam vingança. E o Dom Pedro vence a guerra, manda o irmão para o exílio com regalias, perdoa o irmão. E principalmente dá anistia aos absolutistas. Então os portugueses ficaram profundamente irritados. Aí tem uma noite numa ópera no Teatro São Carlos, em Lisboa, que o Dom Pedro chega, eles começam a vaiar e jogar moedinhas, como se ele tivesse comprado a guerra do irmão e tal. Aí tem uma cena dramática, ele tira um lenço branco do bolso, começa a tossir e o lenço fica inundado de sangue. Descobre-se que ele está com tuberculose. E aí silêncio total no teatro e ele morre alguns meses depois. Isso é uma coisa linda, é uma ópera de verde, história incrível. Agora, o que a gente sente é que muitas vezes quando acontece uma revolução, não um golpe, às vezes em alguns golpes também acontece isso, mas nas grandes revoluções, como a Revolução Francesa e também outra revolução muito importante já no século passado, que é a Revolução Cubana, né? Porque o Fidel Castro, claro, que é aquela coisa que depois não quer largar do poder, mas um jeito que salta com 100 pessoas, com o Che, sobram só 12, e o Che vai contar, somos 12, ele fala, então, os dias da ditadura estão contados. Esse cara, é evidente que é um sujeito que acreditava em alguma coisa, não é um golpista, né? E aí assume o poder e começa paredão para um monte de gente. Revolução Francesa, a mesma coisa. Isso não é também baseado numa teoria de que se você não matar, eles voltam? Provavelmente, mas geralmente não adianta matar, né? Quer dizer, houve restauração na França. Claro. Quer dizer, que nem matando. Mas demora um pouco mais. Eu diria que demora um pouco mais. Porque mas se conservam certas vitórias, né? Tanto assim que o Dom Pedro fez anistia em Portugal e o tumulto político continua. Portugal mergulha numa guerra civil que vai acabar mesmo só em meados do século XIX. Isso com anistia. Com anistia, ou seja, há muita divergência entre absolutistas e liberais. Aliás, se você for ao Portugal hoje, você vai encontrar ainda miguelistas e pedristas e liberais. Portugal fica cindido para sempre em função da guerra entre os liberais entre 1832 e 34. Eu acho que é um país extraordinário, aquela coisa desse tamanho, que entram em nozes e vão até o Japão, descobrem o Brasil e outras terras. O primeiro império global, né? Portugal, o primeiro império global. Eu acho fascinante. Enfim, eu conversei aqui, eu recomendo esse livro. Bem, adorei. Laurentino Gomes, escreva mais, por favor. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Isso aqui é uma aula, né? E daqui a pouco a gente volta, Laurentino. Muito obrigado.